Papo de Repórter dessa semana, ele traz uma questão absurda que está acontecendo no município de Muniz Freire. A gente teve a notícia essa semana de uma decisão da Justiça que concedeu uma liminar ao município para que as escolas, 4 escolas do município, voltassem a ser geridas pelo Estado. Essa questão de Muniz Freire, ela ainda traz outras polêmicas aí no bojo dessa questão, que é o seguinte: Neta, que fez a matéria e que acompanha isso mais de perto, viu como isso se deu, o uso político desse fato se deu na relação do governo do Estado com o prefeito, que é do PSB, e a gente percebe uma retaliação política, né? E a questão da educação em si, que foi um discurso, marcou o discurso do Arthur durante toda a campanha, inclusive antes da campanha ele já vinha falando de educação, defendendo a bandeira da educação, e depois quando assume o governo a gente já percebeu isso, já tinha ocorrido no orçamento, quando ele cortou significativamente verba da educação, e agora volta a acontecer nesse caso de Muniz Freire, que na minha opinião é emblemático. Ele mostra como o governo está tratando a educação, inclusive hoje com a declaração hoje sexta-feira, com a declaração do secretário Haroldo Rocha, dizendo que é incompetência do prefeito, que não está sabendo gerir a educação. Como você vê, Neto, essa questão? Você que fez as matérias, que acompanhou isso mais de perto. Primeiramente, a gente tem que colocar um ponto. Mais uma vez, a nova gestão está transformando uma questão técnica em política. Técnica por um simples fato: o município não tem como manter as 4 escolas. Inicialmente eram escolas estaduais. Em 2005 o município pediu a municipalização. Lá atrás o cenário era outro. Agora, no final de 2014, o município volta ao governo do estado e diz: olha, não tem mais como segurar, manter essas 4 escolas. O governo Casagrande concordou com isso, fez um aditivo e ia retomar, o estado ia retomar a gestão. E agora foi cancelado. Aí que está. Isso é uma discussão técnica. Agora, quando você chega nesse ponto... na verdade, o Estado retomou a gestão, né, a partir daquele momento, né? Sim, ele retomou. Aí, quando você vem numa medida unilateral, que foi o questionamento feito na Justiça, o secretário da Educação, que era o homem da educação, segundo Paulo Artung na campanha, vem e fala: não, vocês que se virem, há 12 dias do início do ano letivo, não há como não associar isso a um movimento político. E ainda mais sendo o prefeito Paulo Mignoni de Muniz Freire um aliado do Renato Casagrande. O resultado disso é que tem 1.300 crianças estão sem aula em Muniz Freire, né? Renato, e você que estava até abordando essa questão da perseguição política, da briga, da disputa que continua sem data para terminar entre Renato Casagrande e Paulo Artung, como que você avalia pelo aspecto político esse tipo de retaliação que o prefeito de Muniz Freire está sofrendo? A preocupação que a gente tem é com aqueles 60 prefeitos que assinaram aquele protocolo de apoio a Renato Casagrande. Né? Porque se um prefeito está sofrendo retaliação, pode indicar que os outros que estavam do outro lado, né, no outro palanque, podem sofrer também esse tipo de retaliação. O Arthur, antes mesmo da posse, ele se reuniu com os prefeitos do estado e foram, se não me engano, 74 prefeitos foram a esse encontro, e ele falou que a eleição era água passada, que não ia ter nenhum tipo de problema político na relação do estado com os municípios, mas pelo que a gente está vendo não está sendo bem assim. Foi aquela famosa reunião do tapinha nas costas, né? Exatamente. Aí o Arthur toma posse, aí os prefeitos voltam, os prefeitos já estão conversando, já conversaram com o secretário de saúde, já conversaram com o secretário de educação, e até agora a gente não viu nenhuma ação do governo de auxílio a esses municípios. E só lembrando que nós temos 74 municípios no relatório do Tribunal de Contas da União, que fecharam o ano no vermelho, ou seja, os municípios estão precisando de ajuda. Inclusive, assim, ainda voltando aí à questão de Muniz Freire, tem uma outra situação absurda nessa história toda, que é o seguinte: um artigo escrito pelo Haroldo,
em dezembro de 2013 para a Gazeta. Nesse artigo ele se solidarizava com os municípios, com a situação financeira dos municípios e dizia o seguinte: não, porque a educação tem que ser realmente responsabilidade do Estado, o Estado tem que gerir as escolas por conta da dificuldade financeira dos municípios. Aí ele fazia uma média com o Dalto Perim, né? E que o Dalto Perim também tinha essa demanda, né? E ele fazia uma média com o Dalto Perim, mostrando aí a importância do Estado segurar, né, a gestão das escolas por conta da dificuldade dos municípios. E você vê que agora ele mudou completamente o discurso inverso, dizendo não, os prefeitos têm que ter competência para fazer a gestão. Isso realmente é um absurdo. Mas né? Fica muito claro que havia um discurso pré-eleitoral, depois um discurso de campanha, e agora ações dentro do governo, que são muito poucas. Eu lembro que no papo passado, que o Rogério estava aqui no meu lugar, vocês nos abordaram justamente isso: quando o Paulo vai começar a governar. E essa é a minha preocupação, porque por enquanto é só corte. Em áreas essenciais, nesse caso está mostrando. A gente tem 1.300 crianças sem aula em Muniz Freire. E essa é uma situação. Voltando à questão da educação, os sindicatos já reclamam, os sindicatos já veio para reclamar da dispensa dos funcionários em escolas. Você tem biblioteca sem servidor. Você tem escolas que só tem os efetivos ali. E olha, o Renato estava preparando um concurso de professores e de pessoal, de secretaria escolar. O Paulo já cancelou tudo isso. E os DTs ele está mandando embora. Como que faz? Essa escola viva do Artung, né? A famosa escola viva que ele vendeu durante a campanha, né? Uma escola do futuro, uma escola inclusiva, né? A escola inclusiva, por enquanto, está deixando 1.300 alunos sem aula, né? Papo de Repórter fica por aqui.